E o pai desse piloto na época montou uma equipe de Fórmula Ford e me chamou para ser o piloto dessa equipe. O objetivo, como você falou, era a Fórmula 1, mas o objetivo maior do que todos é se tornar um piloto profissional. Na época que eu já testava pela Williams na Fórmula 1, eu quero Fórmula Indy ou quem sabe uma Fórmula 1. Então era a menor equipe da categoria, uma equipe nova. Ela no final daquele ano de 2001 que isso aconteceu, ela fechou. Você focou Fórmula 1, foi isso mesmo? No começo da minha carreira o foco era justamente Fórmula 1. Como eu acho que todo piloto quando começa no kart, ainda mais pilotos da minha geração, que tínhamos lá o sucesso do automobilismo brasileiro com Piquet, Senna, obviamente antes disso Emerson Fittipaldi, todo mundo era muito focado na Fórmula 1 e eu não era diferente disso. Durante a minha carreira, principalmente na fase que eu estava na Europa, já na Fórmula 3000, na época que eu já testava pela Williams na Fórmula 1, eu direcionei também o meu foco para a Fórmula Indy. A Fórmula Indy na época vivia um momento muito bom, a categoria... Era a época da Champ Car, né? Era a Champ Car, a kart, né? Vivia a época que tinha Zanardi lá, depois veio Montoya, tinha uma competitividade, eu achava na época uma categoria muito interessante, até mesmo mais interessante do que a Fórmula 1 na época. Então, quando eu estava lá, já dentro de uma equipe de Fórmula 1, testando pelo Williams, eu comecei a olhar um pouco para esse mercado americano e acabou que eu acabei indo competir nos Estados Unidos, corri lá somente um ano na própria Fórmula Indy e depois de lá acabei indo para a Austrália, mas o objetivo, como você falou, era a Fórmula 1, mas o objetivo maior do que todos é se tornar um piloto profissional. Sempre foi se tornar um piloto profissional. A Fórmula 1 é uma das opções, é a opção mais desejada por qualquer piloto que está iniciando, mas no fim das contas eu queria ser um piloto profissional, seja na Fórmula 1 ou em alguma outra categoria que tivesse um nível para ter um piloto profissional e graças a Deus eu venho fazendo isso há muito tempo. Muito bom. Mas em algum momento tinha algum pensamento voltado para o turismo? Porque quando você estava na Europa, você veio fazendo toda a escadinha nas categorias de Fórmula, né? Sim, sim. E teve uma passagem pela DTM. Isso. Né? Aquela passagem pela DTM despertou ou você já pensava alguma coisa assim? Na passagem da DTM, eu fiz uma prova aqui em São Paulo, né? Que foi, eu considero aquela corrida a corrida mais importante da minha vida. Porque aquela corrida realmente me deu oportunidades, abriram algumas portas na época que eu participei daquela corrida, que eu acabei chegando na segunda colocação, mas naquele momento era uma coisa muito mais pontual. Meu foco era de fato Fórmula 1 ou Fórmula Indy e a possibilidade e a oportunidade de correr de carros de turismo, a primeira que aconteceu mesmo depois dessa coisa pontual da DTM foi na Austrália. E aconteceu num momento que eu nem estava esperando. Eu estava terminando meu primeiro ano de Fórmula Indy, mas eu cheguei na Fórmula Indy no momento que a categoria estava sofrendo muito. Foi uma transição, foi logo após a Indy ter se separado da kart, da IRL, exatamente. Algumas montadoras, a Mercedes saiu da categoria, depois veio a Honda sair, a Toyota, então a categoria passava um momento difícil e foi bem esse momento que eu cheguei. E quando isso aconteceu, a equipe que eu estava participando, que era a menor equipe da categoria, uma equipe nova, ela no final daquele ano de 2001 que isso aconteceu, ela fechou. E nesse mesmo momento, por uma situação meio inusitada, apareceu um convite de testar na Austrália, que eu acabei indo, já em categorias de carros de turismo, que foi a V8 Supercar australiana. Acabei indo assim não era aquilo que eu queria naquele momento da minha carreira, porém era uma oportunidade concreta que eu tinha nas minhas mãos. Depois de ter participado desse teste, eu recebi um convite e eu naquele momento pensei assim, eu quero Fórmula Indy ou quem sabe uma Fórmula 1, porém o que eu tenho na mão agora é a V8 australiana. E eu falei, olha, eu vou no que está certo no momento, que eu tenho na mão, e se for o caso, depois eu tento voltar para os Estados Unidos, para a Europa, seja o que for. E acabou que foi aquelas coisas assim, não é falar de religião, mas Deus colocou no meu caminho, e foi excelente. Acabei indo lá, ficando 6 anos na Austrália. Foi uma experiência maravilhosa, tanto na parte profissional como na parte também pessoal. A Austrália é um país maravilhoso e acabou sendo uma coisa que aconteceu do nada, no momento que eu não estava me programando a mudar de forma para turismo, mas aconteceu e foi uma mudança muito positiva para a minha carreira. Em que momento você passou a ser piloto profissional, ou seja, ser remunerado para pilotar? Em qual fase da carreira foi isso? Olha, eu posso colocar isso de duas fases diferentes. Eu na minha carreira, eu comecei no kart, como todos os pilotos começam. A gente sabe que o automobilismo, e desde o kart, é um esporte já para quem tem uma condição financeira um pouco mais diferenciada, que não era o caso da minha família. Então a gente já começou já no sacrifício. Então eu não tinha
a minha família mal tinha condições de me bancar, digamos assim, no kart. E acabou que já no kart a gente não tinha dinheiro para passar para as categorias de Fórmula. Aqui no Brasil, naquela época, tinham categorias aqui. A Fórmula Ford é extremamente competitiva, uma categoria estabelecida na época. Depois veio a Fórmula Chevrolet. A Fórmula 3 sempre existiu naquela época sul-americana, também de uma maneira diferente, infelizmente diferente de hoje em dia, era uma outra realidade. Mas como eu não tinha condições financeiras de sair do kart para ir para o carro, eu comecei a trabalhar com kart. Eu montei na época uma equipe de kart e uma loja de kart também. E nesse momento eu que estava num momento que já tinha andado tudo que tinha para andar no kart, não tinha como andar de carro em função dessa parte financeira, eu fazia algumas corridas muito mais para representar a minha equipe, divulgar a equipe que eu tinha acabado de montar. E nesse momento eu fui convidado para ser professor de kart de um piloto que estava começando, que é um piloto que na época tinha 12 anos, que é amigo meu até hoje, isso faz, sei lá, quase 25 anos atrás. E o pai desse piloto na época montou uma equipe de Fórmula Ford e me chamou para ser o piloto dessa equipe. Então, a partir desse momento, eu não tinha um salário, digamos assim, mas eu já era contratado para correr, ou seja, eu não tinha mais que levar um patrocinador para correr. E dali para frente, eu diria que essa foi a minha primeira transição como piloto profissional. E dali para frente, quando eu fui contratado pela Williams para ser piloto de teste de Fórmula 1, aí foi uma fase que eu já comecei a ser, vamos falar assim, ter um salário para exercer minha profissão. E então eu diria que a primeira fase de me tornar profissional foi logo saindo do kart, indo para a Fórmula Ford, e depois disso se concretizou da maneira 100% quando eu fui contratado pelo Williams para ser piloto de teste, que aconteceu há 19 anos atrás, 1997. Kart Online. Torne-se um piloto competitivo agora! Você sonha em dominar as pistas de kart e se destacar? Apresentamos o Change Kart Online, um curso completo com mais de 10 horas de conteúdo. Desenvolva suas habilidades e aprenda todos os segredos para se tornar um piloto competitivo. Aproveite o cupom especial de desconto do canal de 50%. De R$ 747 por apenas R$ 373,50 à vista ou então em até 12 vezes de R$ 37,28. Menos do que o custo de uma bateria de kart por mês. Clique aqui no link da descrição e saia na frente da concorrência. Inscreva-se agora e acelere rumo à vitória!